Você já parou para pensar que existem coisas escondidas na Bíblia que a maioria das pessoas nunca percebe? É como se estivéssemos diante de um tesouro, mas só olhássemos a superfície, sem enxergar o brilho que está logo ali, bem diante dos nossos olhos. E sabe o que é mais curioso? Muitas vezes, esses ensinamentos escondidos são justamente aqueles que poderiam transformar completamente a nossa forma de viver, de amar, de lidar com as dificuldades do dia a dia. Eu lembro de uma cena que provavelmente já aconteceu com você também. Você está vivendo um momento difícil, preocupado com contas atrasadas, problemas na família, saúde fragilizada, ou até mesmo aquele sentimento de vazio que aparece sem explicação. Aí, alguém vira para você e diz: confia em Deus. E, no fundo, você até acredita nisso, mas a mente continua perguntando: tá, mas como eu faço isso na prática? É aí que está um dos segredos que quase ninguém percebe. A Bíblia não traz apenas mandamentos, não traz apenas histórias distantes. Ela traz códigos de vida, princípios escondidos em meio às palavras, que, quando entendidos, se tornam ferramentas práticas para viver melhor. Mas a maioria das pessoas nunca nota esses detalhes. Elas leem a Bíblia como quem lê um jornal antigo, sem perceber que cada versículo é como uma chave, e que cada chave pode abrir uma porta diferente na nossa vida. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu aquela frase: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará"? Muitos repetem, mas poucos realmente entendem a profundidade. Não se trata só de confiar que Deus vai colocar comida na mesa, mas de algo muito maior. É sobre aprender a viver em paz mesmo quando a tempestade está caindo ao redor. É sobre saber que existe uma mão invisível guiando seus passos, mesmo quando você sente que está andando no escuro. E eu quero que, ao longo deste vídeo, você se permita abrir os olhos comigo para alguns desses pontos escondidos. São mensagens que estão ali, bem diante de nós, mas que, por distração ou por costume, quase ninguém enxerga. Fica comigo até o final, porque o que eu vou revelar pode mudar a forma como você lê a Bíblia e até mesmo a forma como você encara a vida. Sabe quando você está na correria do dia, preocupado, cheio de problemas, e, de repente, acontece algo simples, mas que traz paz ao seu coração. Pode ser um sorriso inesperado, uma palavra amiga, ou até mesmo aquele silêncio que acalma. Muita gente não percebe, mas isso também está na Bíblia. Em Filipenses 4, 6, 7 está escrito: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Agora me diga, quantas vezes nós já lemos ou ouvimos esse versículo, mas não aplicamos na vida? A maioria das pessoas passa por ele como quem passa diante de uma placa na estrada, sem perceber que ali está a direção certa. Esse texto está revelando algo muito profundo. A paz não vem depois que os problemas se resolvem. Ela vem no meio dos problemas, quando você entrega a Deus e confia de verdade. É como se fosse uma receita que poucos seguem. Dedo indicador apontando para a direita primeiro, você entrega em oração. Dedo indicador apontando para a direita depois, agradece, mesmo antes da resposta. Dedo indicador apontando para a direita e, por fim, experimenta uma paz que não dá para explicar com palavras. Mas o detalhe é que a maioria das pessoas só olha para esse versículo como uma frase bonita e não como um segredo prático de vida. Outro exemplo está em Mateus 6 horas e 26, quando Jesus fala sobre as aves do céu. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Quantas vezes já ouvimos isso? Mas, no dia a dia, quantas vezes ficamos angustiados pensando: será que vou conseguir pagar as contas este mês? Será que vou perder meu emprego? Será que vai dar certo? A Bíblia está dizendo: olhe para a vida simples, olhe para as aves. Se Deus cuida delas, por que você acha que Ele não cuidaria de você? O segredo está escondido na comparação. Jesus não estava apenas falando de passarinho, mas mostrando que o mundo espiritual funciona em outra lógica. Enquanto nós estamos desesperados tentando controlar tudo, Deus está dizendo: confie, eu já estou cuidando. E veja como isso é real. Talvez você já tenha passado por um momento em que não tinha nada, absolutamente nada.
Do nada, apareceu uma ajuda inesperada. Alguém te trouxe uma cesta de alimentos, surgiu uma oportunidade de trabalho, ou até mesmo aquela força interior que você nem sabia que tinha. Isso não é coincidência. É cumprimento da promessa. Mas a maioria das pessoas não percebe que esse ensinamento já estava na Bíblia, esperando para ser lido com outros olhos. E é exatamente isso que vamos fazer neste vídeo: abrir os olhos para enxergar os detalhes que quase ninguém vê. Porque é nesses detalhes que estão os segredos do divino. Eu quero te contar uma história que muita gente já ouviu, mas quase ninguém percebe os detalhes. É a história de Elias, em 1 Reis 19. Depois de grandes vitórias, Elias se encontra cansado, desanimado e com medo. Ele se esconde em uma caverna e pede para Deus tirar a sua vida. Veja bem, um homem de fé, um profeta que já tinha visto milagres extraordinários, agora estava mergulhado em tristeza e desespero. E é aí que acontece algo que a maioria das pessoas não percebe. Deus não se revela a Elias no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas sim em um sussurro suave, em uma voz mansa, delicada, quase imperceptível. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes esperamos que Deus se manifeste em acontecimentos grandiosos, em milagres espetaculares. Mas o segredo é que Ele também fala nos detalhes. Na voz calma da consciência, naquele silêncio que te orienta, naquela paz que surge quando você ora de verdade. E aqui está a lição escondida. Deus não está distante. Ele está presente no simples, no cotidiano, no que a maioria ignora. O problema é que muitos só procuram Ele no extraordinário e acabam perdendo sinais sutis. Agora me diga, quantas vezes você já passou por um aperto e, de repente, sem explicação, você sabia exatamente o que fazer? Ou aquela sensação de que uma força maior estava te guiando para o caminho certo? Pois é, esse é o sussurro suave. Mas como a maioria não percebe, acaba chamando de intuição, sorte ou coincidência. Outro exemplo poderoso está na multiplicação dos pães e peixes. Todo mundo conhece essa história. Jesus pega 5 pães e 2 peixes, abençoa e consegue alimentar uma multidão. Mas existe um detalhe escondido. Jesus não criou pães do nada. Ele multiplicou o pouco que já havia. Isso mostra que o milagre acontece a partir do que você já tem nas mãos. E aqui está um segredo que muita gente ignora na Bíblia. Deus não pede o que você não tem. Ele usa o que já está com você. Talvez seja pouco dinheiro, pouca força, pouca fé. Mas quando você entrega o pouco nas mãos dele, o impossível acontece. E esse é um ensinamento que passa despercebido para a maioria das pessoas. E veja como isso se conecta com a vida real. Quantas vezes você achou que não tinha condições de vencer, mas mesmo assim deu o primeiro passo, e de repente as portas começaram a se abrir. Isso não é acaso. É exatamente o que o texto bíblico nos ensina. O segredo está na atitude de confiar e entregar, mesmo quando parece insuficiente. Essas histórias mostram que os maiores segredos não estão no extraordinário, mas no detalhe que a maioria não percebe. Talvez, até agora, você esteja percebendo algo que nunca tinha reparado antes. A Bíblia não é apenas um livro antigo, cheio de histórias do passado. Ela é um guia vivo, cheio de segredos escondidos, que só se revelam para quem olha com atenção. E a maior parte das pessoas passa por ela como quem olha para uma paisagem pela janela de um ônibus. Vê o geral, mas não enxerga os detalhes. E é justamente nos detalhes que Deus fala. Lembra do que eu disse no início? Muitos leem, repetem frases bonitas, mas não percebem que ali existem códigos espirituais para transformar a vida. E esses códigos não estão reservados para pastores, padres ou estudiosos. Eles estão acessíveis para qualquer pessoa que se disponha a olhar com olhos espirituais. Eu quero que você pense comigo agora em um momento difícil que você já passou. Talvez uma doença, uma perda, uma traição, uma fase de solidão ou até mesmo a sensação de estar sem rumo. Agora, lembre-se de como você saiu dessa situação. Foi só pela sua força. Ou em algum momento apareceu uma ajuda inesperada, uma palavra que te levantou, uma força que você nem sabia que tinha. Esse é o detalhe que está na Bíblia, mas que muitos não percebem. Deus nunca abandona os seus. Ele sempre se manifesta,
seja através de pessoas, de pequenas oportunidades, de sinais discretos ou de uma paz interior inexplicável. E aqui está a grande revelação. O segredo não é apenas ler a Bíblia, mas ler com olhos de fé. O segredo não é apenas ouvir as palavras, mas permitir que elas ecoem dentro de você. Porque quando você faz isso, percebe que a Bíblia não é apenas história, mas vida, alimento e resposta para os dilemas mais simples e mais complexos do ser humano. É por isso que eu digo, a maioria das pessoas nem percebe o que está na Bíblia, mas você não precisa ser parte dessa maioria. Você pode escolher abrir os olhos, ver o que está oculto e deixar que cada palavra se torne um guia no seu caminho. E se este vídeo falou com você de alguma forma, eu quero te pedir duas coisas simples. Primeiro, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Talvez exista uma pessoa perto de você que esteja perdida, e uma simples palavra pode mudar o destino dela. Segundo, se inscreva aqui no canal Segredos do Divino, porque a cada vídeo vamos mergulhar juntos em mais detalhes escondidos, em mais segredos revelados, em mais mensagens que podem transformar a sua forma de viver e de se relacionar com Deus. Lembre-se, nada acontece por acaso. Se você chegou até aqui, é porque Deus tinha algo para falar com você hoje. E ainda existem muitos outros segredos do divino esperando para serem descobertos. Então, fique comigo, porque o próximo vídeo pode ser exatamente a resposta que você estava esperando essa semana. Que Deus te abençoe e Ele te espera no próximo vídeo.